Olá, gente, tudo bem? Vamos aguardar aqui, né? Mas algumas pessoas entraram na nossa aula de hoje. E a nossa aula de hoje, pessoal, ela é um pouco diferente. Ela está acontecendo aqui, vocês de lá, não, eu daqui, vocês daí, né? Eu de cá e vocês de lá. E hoje, pessoal, devido a algumas circunstâncias, a nossa aula ela vai acontecer dessa forma, tá bom? Ninguém será prejudicado em relação à frequência, em relação às informações, mas devido a eu estar fazendo um trabalho de campo, de pesquisa, né, tenho que estar em outro estado, eu estou com vocês aqui dando essa aula, tá bom? Agradeço demais a compreensão de cada um de vocês e dizer assim que quando nós queremos buscar uma formação, né, maior na nossa vida e crescer, a gente tem que buscar outros caminhos e não se esquecendo também do nosso compromisso daquilo que a gente já tem. É como diz acho que uma fala que eu já ouvi que diz assim, que não importa onde você for, não, a gente tem que lembrar sempre das nossas raízes, né? Então, assim, a Uniaselv, vocês, para mim, são um começo de vida. Eu tenho, assim, muita gratidão e respeito pela jornada que nós estamos trilhando, tá, gente? Mas hoje, está acontecendo dessa forma. Tenho, acho que em outubro também vai acontecer mais ou menos dessa forma, tá? Porque não tem como a gente fazer eu marcar outro dia com vocês, a gente vir, porque todo mundo tem suas obrigações. Então a aula, mesmo a gente não estando ali ao vivo e tudo, mas ela está acontecendo hoje, né, sábado, mesmo horário de aula de vocês, tá bom? Que é o tempo que vocês utilizam esse programa para poder estar assistindo e estudando material. Gente, disciplina de hoje, tá? Irei fazer assim uma abordagem geral de tudo, visto que semana passada foi sábado letivo e muitas pessoas não estavam na aula, certo? E hoje, infelizmente, nós estamos dessa forma. Mas eu irei compartilhar aqui para vocês o material, tá? E vamos estudar sobre essa nova disciplina que nós estamos vendo, que é a disciplina de ciências, metodologia do ensino de ciências. Isso, por que que isso é importante? A gente entender isso, né? Como eu havia dito na aula passada, as ciências ela é uma disciplina totalmente necessária e fundamental para a formação das crianças. Inclusive, essa é a questão do raciocínio lógico, das percepções, das hipóteses. A gente trabalha também na ciência, tá bom? Não é só na matemática. Irei compartilhar a tela com vocês agora, para a gente poder observar em tela, gente, os nossos drive, o nosso assunto de hoje, tá bom? Vou trazer informações do encontro passado, mas também do novo assunto de hoje, que seria a unidade 2, certo? Perdão. Então, aqui, nós temos, gente, as ciências naturais, né, que é a professora da disciplina, e a gente começa entendendo essa trajetória das ciências, certo? Assim, a ciência, hoje, ela é vista como uma disciplina curricular obrigatória nas séries iniciais, finais e ensino médio, tá? Porém, estudar ciências, a gente precisa voltar um pouquinho lá no passado e entender o que foi nessa ciência para os nossos percursores, que trouxeram até hoje, nossos antecessores, na verdade, que trouxeram até hoje essa disciplina para a sala de aula. O referencial que nós temos aqui, gente, é a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, certo? Onde estava havendo essas transformações ali no mundo e houve mudanças, tanto mudanças sociais, como mudanças econômicas, mudanças culturais e, consequentemente, mudanças curriculares. Como nós havíamos estudado, o currículo é aquilo que é organizado para ser ensinado dentro de uma sala de aula, de uma instituição de ensino, certo? Ou seja, mudou. De 1950 a 1980, essa faixa etária aí de 30 anos aproximadamente, houve essas transformações, essas mudanças dentro do ensino das ciências, tá bom? Aí vocês podem ver como Albert Einstein, a invenção do computador, a invenção
da energia elétrica, quantas coisas foram criadas a partir do momento em que foi se olhado diferente para o que era as ciências na sociedade. Diante desses problemas que a sociedade ela vem enfrentando, que a gente já viu até hoje mesmo, nós podemos refletir sobre a pandemia, sobre as dificuldades que a sociedade enfrenta diante de muitas questões voltadas para a saúde, para o meio ambiente, tá? Então, assim, isso, gente, só mostra que nós estamos a todo momento mudando, tá? Mas mesmo com essas mudanças, a ciência ela se faz necessária, pois é através dessa ciência que a gente vai conseguir dar um norte à resolução dos nossos problemas, ou tentando atenuar os conflitos e essas questões que estão a todo momento no nosso mundo. Aí nós podemos falar também, gente, sobre como que se dá essa estratégia, certo? Assim, o primeiro projeto que veio ser elaborado de forma curricular, ele trouxe aí a disciplina de física, certo? E a disciplina de física, ela trazia essa visão de que o conhecimento, ele era comprovado, tá? Tinha que ter uma explicação sobre isso. Então, começou a se trabalhar dentro dos livros didáticos, levar esse sequenciamento para as escolas, laboratórios, experimentos, mas no primeiro momento foi dado o nome de física, para o que nós conhecemos hoje como ciência também. Perdão. Aí, por volta do ano de 1930, gente, mediante essas transformações que aconteceram, aqui já no caso do Brasil, né, teve o movimento dos pioneiros. No caso, foram profissionais, foram estudiosos, pessoas que buscavam aí mudar um pouco como é que a educação estava acontecendo. E aí, por causa dessas novas mudanças, transformações, o Manifesto dos Pioneiros, tá, influenciado aí como a Escola Nova, de 1932, trouxe esse movimento, foi um movimento criado para melhorar a educação e torná-la mais acessível. Todo o impacto que veio sobre a educação, querendo ou não, impactou também as disciplinas, os currículos e a forma que o professor lidava em sala de aula. Ele ainda acrescenta, gente, que esse movimento, ele traz a explicação, que esse movimento do Manifesto dos Pioneiros, ele foi aí, né, como vocês podem observar, muito divulgado, teve aí a presença de John Dewey sobre esse movimento, tá, que ele estava querendo aí uma educação que tivesse os preceitos públicos, gratuito, tivesse que ela fosse obrigatória, tá, e laica. Por isso que eu citei na aula a questão do ensino de ciências, ele não está pautado em explicações religiosas, não dizendo que a sua religião não é importante, mas que no âmbito da ciência, a aula de ciência, as respostas dadas às crianças deve estar pautada dentro daquilo que eu conheço como laicidade, é o Estado laico, tá? Que significa que a escola ela não pode assumir uma escola pública, estou falando do público, não pode assumir uma religião fixa, tá? Ela tem que ficar nesse espaço neutro, apenas levando aí a questão do ensino. Temos aqui também a questão, pessoal, do que foi esse momento de revolução, certo? No Brasil, a gente teve aí no começo das décadas, século XX, tudo, essa questão do olhar mais acentuado para a ciência. Só que, porém, ela estava junta, como a ciência, cultura, ensino de educação, tudo muito junto. Era como se a ciência ela tivesse tido ali apenas como complemento e não como uma área, como uma disciplina que deveria ser aprofundada e que estivesse à parte dessas outras áreas. Desde 1838, aconteceu esse movimento, né, como vocês observaram aí, veio os professores, que na grande maioria desses profissionais, eles não eram habilitados, então começou a se pensar em como ensinar ciência. Mas aí, gente, o nosso querido Brasil, pegando todas essas transformações, ele acabou se antecipando, certo? E criou aí o IBCC, tá? Que significa que o Brasil ele construiu um Instituto de Educação, Ciência e Cultura. Ele se antecedeu dentro dos combinados aí dos governantes, enfim, e criou o IBSC, tá?
que era um instituto voltado para esse caminhar da ciência aqui no Brasil. Porém, nós sabemos que a educação ela se transforma todo período, a todo momento, tá? O Brasil ele não podia, gente, nesse período, é, trazer matérias de outros países, certo? Ele tinha um currículo próprio, mas ele não podia estar importando. Então, foi aí decretado no dia 20 de dezembro de 1961, certo? As diretrizes e bases que formulava isso, ou seja, a obrigatoriedade desses programas oficiais que podiam vir de fora e que fosse trazer para o Brasil um maior desenvolvimento escolar, certo? Então, com essa mudança aí que vocês estão observando em tela, o Brasil ele passa a adotar em seu currículo o projeto americano, no caso do ensino de ciências dentro das escolas. E quais foram, professor, essas influências dos Estados Unidos, essa cultura norte-americana, no ensino de ciências no Brasil, gente? Primeiramente, a gente vai entender esse conceito de Guerra Fria, tá? Nesse período de Guerra Fria, onde as relações humanas estavam ali em confronto, o governo, enfim. Mas nós precisamos entender que toda situação social, ela leva para a escola. Então, esses momentos que o mundo passou, que o Brasil passou, acabam trazendo alguma influência, sim, dentro do ensino de ciências. E que influências foram essas, professores? Como, por exemplo, gente, a questão das missões educacionais, da reforma educacional, da criação de universidade, ditadura militar. Então, olha que interessante isso. Cada influência dessa afetou diretamente ou indiretamente o ensino de ciências dentro aí do que nós conhecemos hoje. Os impactos e as consequências. O que impactou o ensino das ciências, tá? As modernizações, expansão da pesquisa científica, programas de intercâmbio de estudos nos Estados Unidos. Então, assim, gente, teve um lado positivo? Teve. Não é um lado positivo, foi que a ciência foi vista como algo mais sério, importante. Foi dito esqueci, me fugiu o nome, foi dito a relevância que esse conhecimento tem para a humanidade e que, formando novas pessoas, com certeza o conhecimento ele ia ser expandido, tá? Então, foi uma das principais importâncias e consequências desse movimento social para a ciência. Aqui nós temos o acordo do MEC com a USAID, que trazia uma parceria, gente, entre o Ministério da Educação, né, o MEC, e os Estados Unidos, certo? Onde essa agência dos Estados Unidos e o MEC, eles iam traçar acordos para que fosse desenvolvido ali um olhar voltado para essa influência educacional científica, formando principalmente os professores e também a estrutura do ensino superior. Ou seja, era preciso formar professores para o ensino da ciência nas escolas. Foi um acordo aí feito pelos Estados Unidos, a USAID e o MEC, que é o Ministério da Educação. Alguns contextos históricos. Esse acordo, gente, que foi firmado aí, certo, pelos países, tá? Ele teve aí uma referência muito grande eu posso falar para vocês, com essa questão do pós-golpe, certo? Ou seja, os Estados Unidos, eles estavam buscando, certo, conter a influência do que era o socialismo no continente deles. Dentro desse contexto de Guerra Fria, do homem à lua, da tecnologia surgindo, tecnologia de ponta, mas o que é que esse momento, ele trouxe para a gente? Primeiro, ele trouxe a reestruturação do ensino superior, a formação de professores, a influência no ensino fundamental e médio, e também a interferência estrangeiras e as críticas diante do modelo cultural educacional. Esse é o contexto histórico em que a ciência ela foi trazida para a nossa sociedade. Mas chegamos naquilo que
é importante, gente. A profissionalização do ensino, a Lei de 5.692/1971 trazia essa mudança, especialmente para nós brasileiros, que dizia o quê? A respeito da profissionalização do ensino e formação de professores. Essa nova lei, ela vai lá na LDB, ela altera, ou seja, era preciso que o ensino de ciências ele fosse voltado mais para questões técnicas e o mercado de trabalho, certo? Isso aconteceu, gente, por causa do momento que o Brasil e o mundo estavam vivendo, certo? Junto com isso, teve o Prêmen. O que é o Prêmen? O que é o Prêmen, professor? Foi um programa de expansão e melhoria do ensino médio. Esse programa ele foi iniciativa brasileira lá na década de 70, durante a ditadura militar, e que ele tinha como esse objetivo ampliar o ensino, gente, o ensino médio no país, né? Então, vamos expandir o ensino médio, mas o que é que iremos fazer com ele? Ah, trabalhar as prerrogativas aí do método científico também. Quais foram os impactos do Freeman? Aumento no número de escolas de ensino médio no Brasil, maravilhosa. Fortalecimento do ensino técnico, formação de professores, críticas por limitar a formação integral dos alunos. Era tipo isso, você tem incentiva a escola a desenvolver alguns fatores, porém, também existe aquele contraponto, né? O que é que isso traz de prejuízo ou que traz de algo não satisfatório para aquele momento? Então, gente, teve mudanças. Devido às críticas, o prêmio, algumas mudanças aconteceram. Que mudanças foram essas? Primeira, obrigatoriedade do ensino profissionalizante. Por isso que nós temos hoje as ETECs ou as escolas profissionais EPs, tá bom? Ampliação da escolaridade obrigatória e formação de professores para o primeiro grau. Então, se vocês lembram que antes o professor ele não tinha uma formação superior, como nós temos hoje. E isso se tornou obrigatório, tá bom? Os impactos da formação de professores. Primeiro, mudança no perfil do professor. O professor deixou de ser aquele simples passador de conteúdos, produtor de conteúdos, e ele passou a ser o quê? Ter mais habilidades sobre o que ele estava fazendo, desenvolvendo habilidades técnicas, didática, que fosse propícia para o ensino básico. Valorização do ensino técnico, mas também, junto a isso, via a precarização da formação docente. E também, gente, a abertura para futuras mudanças. Na nossa formação de professores, esse foi um dos principais impactos que aconteceu, tá bom? Foi discutido em sala, no encontro passado, como eram as suas aulas de ciências. Você, em algum momento, foi impactado por estas aulas, tá? Então, você já pode usar aí o bate-papo para ir respondendo essa questão. Como eram as suas aulas de ciências? Você, em algum momento, foi impactado por estas aulas? E aí, como eram essas aulas? O que acontecia essas aulas? Vocês conseguiriam me dar um retorno aqui? Pode digitar no chat que eu irei ler, tá, pessoal? Como eram as suas aulas? Um momento que foi marcante para você, na aula de ciências. Enquanto vocês escrevem, eu vou continuando aqui, tá bom? É, a formação inicial e continuada de professores de ciências naturais. Já viram que mudaram o nome? Lá no começo era física que veio, aí ficou ciências e ciências naturais. Por que que teve esse nome de ciências naturais? Gente, porque infelizmente, na verdade, né? Isso, felizmente, não há o ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. E aonde é que está o meu local de pesquisa? A natureza, o meio, a minha relação com as pessoas. Então, assim, por causa disso, o ensino de ciências, ele buscou uma, algo mais,
significativo para o aluno. Ele deveria fazer algo que ele soubesse o porquê e entendesse o que estava em torno daquilo. Aqui nós temos o guia do professor de ciências, tá, gente? Na década aí de 80, certo? Ele já trazia essa questão da exigência de um novo perfil do próprio papel do professor, onde ele deixaria de ser um professor que levava a criança a memorizar para um professor que levasse a criança a compreender os conceitos e assim se desenvolver. Olha que interessante. A formação docente no Brasil é um tema central nas discussões sobre a qualidade da educação. O processo de formação de professores é atravessado por desafios estruturais, políticos e pedagógicos que impactam diretamente a atuação profissional e o desempenho também dos estudantes. Diante disso, refletir sobre a formação docente é fundamental para compreender as dificuldades enfrentadas e buscar soluções que valorizem e fortaleçam a educação básica no país. Já pararam para pensar quanto essa citação aqui, ela fala da gente? Eu sempre discuto em sala, gente, que muito dos questionamentos que nós fazemos, às vezes, tem grande parte a nossa má formação mesmo. Não se contentarmos apenas com o que nós vemos em aula, que nós assistimos, que nós lemos, entendeu? Mas buscar outras formas de aprendizado, leituras de artigo, cursos de formação, porque no final é isso que vai te validar como profissional. Quando você vai para o mercado de trabalho e você não exerce ali a sua prática com domínio de competências técnicas, você vai ficar à mercê de quê? Você vai ficar à mercê da mesmice, repetindo algo que hoje é obsoleto, que hoje já não se espera mais e que não se coloca mais como correto, ou então ao ultrapassado. Repensar sobre a nossa formação é muito mais do que pensar nos meus títulos, currículo, no meu Lattes, é pensar na minha projeção profissional dentro do domínio das técnicas e das habilidades que eu preciso ter para desenvolver meu trabalho com excelência, certo? Então, reflitam sobre isso, já pensem na profissão de vocês, já estão no sexto período, entrando para o sétimo, e isso se faz presente, deve se fazer presente constantemente aí entre as nossas vivências, tá bom? BNCC. Estão cansados de ouvir sobre esse documento, Base Nacional Comum Curricular, tá? Para quem não conhece, que eu creio que todos já conheçam, a BNCC ela é o manual que ele tem as instruções do que é ensinado nas salas de aula de todo o Brasil. Tá? Esse documento, gente, ele vai direcionar aí e nele mesmo fala sobre essa questão da formação inicial e continuada da gente que é professor. É um direito nosso, tá? E isso faz com que nós saibamos lidar com as situações e como fazer a nossa aula e ter uma didática que possa desenvolver no aluno a capacidade de aprendizado. Ele aponta também aqui sobre a formação de professores, a importância de que é, a qualidade do ensino, certo? Ou seja, a reflexão sobre a formação docente no Brasil deve levar em consideração não apenas as exigências do currículo da BNCC, mas também as condições concretas de trabalho dos professores. Somente com a valorização efetiva da, da nossa profissão, no caso, será possível que nós possamos construir aí uma educação mais justa e mais eficiente, gente. Certo? Eu falo fazer uma objeção aqui. Eu acho que o professor deve ser mais valorizado, sim, sabe? Ter mais reconhecimento, principalmente em termos de nós que somos da base, os pedagógicos. Claro que todos os professores têm esse direito a reconhecimento, mas quando eu falo da base, é porque nós estruturamos toda uma cadeia de aprendizado para os futuros profissionais. E como eu já citei uma vez para vocês, eu sou satisfeito, gente, com o meu salário. Não sei se é porque eu sou uma pessoa bem minimalista, sabe? Eu sou satisfeito com o que eu ganho,
como professor da rede municipal de ensino. Porém, o que eu vejo, o maior problema está, já citei isso para vocês, cito novamente, está na não distribuição dos recursos, porque muitas das vezes nós professores tiramos dos nossos próprios recursos para poder manter aí uma aula, ou dar uma aula, ou fazer algo mais diferente, não é isso? O que que a BNCC, ela embasa aí sobre a nossa formação, gente, ó. Primeiro, nós temos a nossa formação inicial, que vai falar sobre a nossa licenciatura, residência, o ENAD, essas provas para o ingresso, tá bom? E o que seria essa formação continuada de vocês? O próprio estágio que vocês fazem, o obrigatório, o plano de carreira e a avaliação ao longo da carreira, tá? Ou seja, você se capacita, você faz faculdade, você faz uma graduação, só que no decorrer da tua vida profissional, tu vai passar por essas constantes avaliações, essas formações continuadas. E o que é bom para o teu sucesso profissional, viu? Ele vai apresentar aqui também, gente, a construção do saber a partir da reflexão sobre a prática docente. A melhor forma de se conduzir uma reflexão é através do diálogo, através de uma maneira dialógica, através de uma conversa, através de apresentar pontos, de discussões, certo? E só que isso exige muito da gente. Exige muito da gente o conhecimento e um olhar reflexivo e crítico. Por isso que eu digo isso para vocês, que o professor ele precisa estar por dentro dos principais assuntos de ciência e tecnologia, porque uma hora ou outra, esse assunto ele vai ser pauta dentro de sala de aula. E como que eu vou dominar uma aula, dominar minhas técnicas, as minhas didáticas, sem o conhecimento? E principalmente sem um conhecimento aprofundado sobre o tema? Aqui, né, gente, Paulo Freire diz que não há docência sem discência. É preciso que, desde o começo do processo, vá ficando cada vez mais claro que, embora diferentes entre si, quem forma, se forma e reforma ao formar. Quem é formado, forma-se e forma ao ser formado. Em outras palavras, nós estamos em constante formação, sempre precisando de algo ou de alguém para o nosso crescimento profissional e profissional, tá? Eu coloco aqui essa pauta repetida profissional, porque nós não somos sozinhos. Desde quando nós começamos a nossa vida acadêmica, nós estamos precisando de algo ou de alguém para que seja esse nosso assessor durante o percurso da nossa vida acadêmica, que, consequentemente, vai refletir na nossa vida profissional, tá? Então, formar, formação, formando sempre. Ele traz aqui uma citação também para vocês, que diz o seguinte, gente: o aprender contínuo é essencial e se concentra em dois pilares: a própria pessoa como agente e a escola como lugar de crescimento permanente. Quem sabe, faz. Quem compreende, ensina. Ok? Então, você é o profissional que só faz porque sabe, ou você é o profissional que ensina porque de fato compreende. Para que as aulas de ciências sejam significativas, o que o professor necessita observar? Escrevam aí no chat. Para que as aulas de ciências sejam significativas, o que é isso, professor? Para que as aulas de ciência elas sejam, para que o aluno compreenda o que ele está fazendo, tenha um sentido. O que é que eu, como professor, preciso observar? Para me dar uma aula significativa, que o meu aluno aprenda, eu tenho que observar o quê?
Pesquisem aí. Digitem aí para mim ver o que é que vocês estão escrevendo. 5 minutinhos para vocês escreverem, tá bom? Vamos lá, escrevendo, todo mundo. Quero ver aí o olhar de vocês como professores, né? Por quê? Por que você está escrevendo isso? Para que as aulas de ciências sejam significativas, para que as aulas tenham sentido. O que o professor necessita observar? Onde está o sucesso do professor? Escrevam aí. Pronto, pronto, comentaram. Né? Então, isso aí é muito pessoal de vocês, tá? Gente, o ensino e a pesquisa na área de ciências, eles precisam ser dinâmicos, dinamizados, certo? Ele precisa ter uma didática que faça o aluno construir o conhecimento. E na nossa universidade, aqui na nossa formação, ela precisa desempenhar essa instigação de vocês, instigar vocês a pesquisarem, a fazerem cursos na área. Eu recomendo aí o AvaMec, certo? Tem cursos lá, AvaMec, cursos de graça, gente, para vocês se aperfeiçoarem também dentro aí do ensino de ciências, tá bom? O professor de ciências desempenha um papel fundamental na formação de cidadãos críticos, investigativos e conscientes da relação entre ciência, tecnologia e sociedade. O professor de ciências desempenha um papel fundamental na formação de cidadãos críticos, investigativos e conscientes da relação entre ciência, tecnologia e sociedade, tá bom? Primeira etapa, bons estudos, certo? Nós iremos voltar agora com o estudo da unidade 2. Hora do intervalo. Voltamos já.
Voltando, pessoal, a nossa explicação, né? Dei uma pausa aí para vocês. E aí nós vamos retomando aqui, tá? Com agora a unidade 2, tá bom? Então vamos ver aqui o que é que a unidade 2 ela fala para a gente. A unidade 2, gente, nós vamos estudar hoje alguns documentos norteadores. Professor, essa aula é tão chatinha. Queria estudar mais coisa prática. Não se preocupe não, que tu tem uma brinquedoteca para fazer, uma atividade prática, tá? Então aqui, pessoal, é o que veremos hoje, certo? Primeiro momento, ó, ele vai falar sobre os documentos norteadores, as diretrizes curriculares, os parâmetros curriculares, a base nacional comum curricular e o trabalho realizado pelo professor. Prof, eu preciso saber tudo isso? Precisa, gente, conhecer, tá? Tem que conhecer esses documentos, o que é que cada um fala, certo? Aqui nós temos também uma hierarquia documental, certo? Professor, mas eu não estou vendo ninguém acima de ninguém. Hierarquia geralmente é um acima do outro, né? Tipo, quem manda e quem obedece. Aqui não, gente. Por mais que nós tenhamos um documento maior que governa todos, mas eles precisam estar em comum acordo. Não é o que manda em outro. Eles têm que estar em comum acordo, se relacionando aí entre eles, tá? Constituição Federal, que é a nossa lei maior. Constituição Federal, nós temos a Lei de Diretriz e Base da Educação, que é a LDB, certo? Temos as diretrizes curriculares nacionais, que são os DCNs, os parâmetros curriculares nacionais, que são os PCNs, a Base Nacional Comum Curricular e o projeto político-pedagógico, que é como tudo isso ele acontece na escola. Como é que isso é movimentado? Gente, todo documento, toda aula, tudo que tu faz na escola, ele precisa estar nessa tríade: cultura, conhecimento e currículo, certo? Tudo que eu ensino na escola, tudo, desde o alfabeto até um artigo científico, precisa respeitar esses critérios. Por exemplo, eu vou ensinar o alfabeto à minha criança. É o conhecimento, tá? É um conhecimento que ela vai ter. É um currículo porque está nos documentos oficiais e é cultura porque respeita a cultura dela. Não vou ensinar o, a alfabetização japonesa, né? Tem que respeitar essa cultura dela, certo? Temos ainda essa funcionalidade. As diretrizes curriculares nacionais têm como objetivo auxiliar no desenvolvimento pleno das crianças, dos adolescentes e dos jovens, podendo assim receber uma formação que corresponda à idade e ao nível de aprendizagem deles com qualidade, respeitando suas diferentes condições sociais, culturais, emocionais, físicas e étnicas. Então, as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, ela vai respeitar essa funcionalidade, vai respeitar como que o trabalho acontece dentro de uma instituição de ensino. Para uma educação de êxito, o que é preciso, gente? Primeiro, que se tenha um currículo voltado aos interesses e necessidades da comunidade escolar. É preciso que haja esse interesse, tá? O currículo que é planejado pelo Ministério da Educação e que chega até as escolas, ele tem que pensar sobre a necessidade e os interesses da comunidade escolar. Quando eu falo de interesse, não é assim, eu quero e não quero, não é isso, gente. O interesse, está associado à necessidade. O que de fato é importante para aquela comunidade aprender, fazer, saber, conhecer, ok? Entendemos currículo, tá? A palavra currículo, gente, todo mundo aqui já ouviu muito isso. E vocês estão ouvindo mais uma vez, e sempre irão ouvir no decorrer desses últimos semestres de vocês. Currículo significa aquilo que é ensinado, só que essa palavra currículo, ela pode aí ter várias concepções, certo? Currículo oculto, o currículo planejado, o currículo transversal, o currículo
é permanente, tá, gente? Então, assim, esses currículos, eles trazem o quê? Eles afetam o que é ensinado na escala e, consequentemente, ele afeta também aí a questão do nosso conhecimento geral e as nossas vivências também. O que é o currículo oculto, professor? O currículo oculto, pessoal, é aquele currículo em que não se tem um documento dizendo e falando sobre ele, tá? Ele é transmitido por meio das interações sociais, da organização escolar, das expectativas dos professores, enfim, gente, é aquele famoso ditado: o exemplo ensina mais que as palavras, tá? O currículo oculto é aquilo que é aprendido nas relações humanas que não necessariamente está implícito, que está dizendo que tem que ser feito. A criança vai aprendendo por meio das relações que ela tem ali dentro dos espaços. O que é cultura e conhecimento? Primeiramente, cultura. Cultura, ela é uma identidade, ela é viva, ela é uma prática. Uma cultura, ela cria uma espécie, gente, de identidade mesmo de um povo, de uma pessoa. É tudo aquilo que ela vai acreditando e construindo ao longo da vida dela. E isso acaba sendo espelhado nas práticas. Se eu acredito nisso, eu faço isso. É cultura. Um exemplo disso é o ensino religioso, que cada um tem de si mesmo, da comunidade. A sua religião, ela é isso. Tá? Ela é um exemplo claro disso. Aonde você mora é influenciado, você é influenciado pelo local onde você mora. Então, cultura é isso, é uma identidade que ela permeia a vida da pessoa. E o conhecimento, gente, ele precisa ser aberto e possível de contextualização. Não somente os componentes curriculares, sabe? Mas ele precisa respeitar essa diversidade, essa cultura que existe nas escolas. Isso é muito válido para os dias de hoje, quando nós apresentamos, como eu falei para vocês certa vez, que a influência que muitas das vezes a nossa religião ela tem sobre o que nós ensinamos. Como eu disse, gente, eu não estou, não jamais estarei para criticar a sua fé. Deus me livre. Até isso é inconstitucional se eu fizesse isso, tá? Mas o que da mesma forma que eu não devo e tenho respeito pela tua fé, tu também tem que ter pela fé dos teus alunos ou dos pais deles, certo? Ou seja, esse conhecimento tem que ser aberto. Ele não é um conhecimento rígido, ele tem que ser aberto, flexível, de diálogos, de conversa. Os parâmetros curriculares nacionais, que são os PCNs. Gente, aqui é como se fosse um manual de instrução para o professor, certo? Mesmo que ele deixe o professor à vontade para construir sua própria didática, deixe o professor à vontade para construir sua aula, mas os parâmetros, eles nos vão dar conhecimento de como trabalhar. Professor, eu posso ter esse documento? Gente, é importante. Os parâmetros curriculares nacionais de ciências, eles vão bem direto ao ponto em como esse trabalho ele deve acontecer, que não é de qualquer jeito. É pensado, é refletido, tá? Da importância de vocês também terem acesso a esses conhecimentos, a esses documentos aí que a gente pode encontrar na internet, em sites mesmo, em aplicativos. Principais características dos PCNs: flexibilidade, eles não são obrigatórios, mas eles servem como referência para o professor, o trabalho. Ele é interdisciplinar, ou seja, ele traz uma abordagem onde todas as disciplinas elas conversam entre elas para uma aula acontecer. Existe aí temas transversais, que é aquilo que não é obrigatório no currículo, mas que ele é urgente de ser falado, como meio ambiente, pluralidade cultural, saúde, orientação sexual, trabalho e o consumismo, tá, gente?
E o foco vai ser sempre o aluno. Os PCNs, eles, mesmo que eles estejam voltados para o trabalho docente do professor, mas o foco vai ser o aluno, tá? Valorizar o desenvolvimento deste estudante, considerando suas necessidades cognitivas, que é o aprendizado, emocionais e sociais. E o que é a Base Nacional Comum Curricular? Gente, a base, ela é um documento, como todos esses que vocês já viram. Porém, o que é que vai diferenciar dela dos outros, na verdade, né? O que é que diferencia? O que é que faz ela ser diferente? Primeiramente, são as competências e habilidades que os alunos deverão desenvolver em sua vida escolar. É o roteiro do que deve ser ensinado e as competências e habilidades que aquele aluno precisa adquirir no decorrer da sua vida estudantil. Enquanto ele estiver na escola, ele tem que saber isso. E a BNCC também, ela traz uma visão de cidadania, gente. É direito do aluno ao aprendizado, é direito do aluno o conhecimento. Então, esse exercício de cidadania se dá por meio disso, tá? Respeitando aí a integralidade do aluno, assim também como respeitando a sua cultura, o seu local de nascimento. A BNCC, ela vai dizer o que tem que ser ensinado, as habilidades e as técnicas, as competências, porém, ela é clara quando ela diz que isso é adaptado para a realidade daquele aluno, daquele local que ele mora. A BNCC está dividida entre a BNCC da educação infantil, séries iniciais, finais e ensino médio, tá, gente? Então, assim, o que caracteriza isso? Por exemplo, na BNCC do ensino fundamental, é muito voltado para as questões das mudanças que a criança ela está enfrentando no seu dia a dia, certo? Como é que ela interage com ela mesma, desde a educação infantil, a interagir com os outros, como é que ela interage com esse meio, como é que esse meio influencia na sua transformação. A BNCC do ensino fundamental tem esse olhar, a relação do eu com o mundo, com os fenômenos, certo? Com as minhas percepções e a minha construção de conhecimento. Já a BNCC, nos anos iniciais aqui, tá, pessoal, que os anos iniciais ele faz parte aí das séries do ensino fundamental, os anos iniciais, a característica principal aqui dele é os alunos terem as vivências. Precisa ter vivências, saberes, curiosidade. É instigar o aluno a perguntar, a saber, a ter curiosidade. Então, aqui, tu vai começar a trabalhar com as questões dos experimentos, das explicações dos experimentos, por que que o céu é azul, por que que chove, por que que a terra gira. Tu leva a criança, nos anos iniciais, a pensar dessa forma e instigar nele o sentimento de descobrir, de experimentar. Então, assim, gente, não basta que os conhecimentos científicos sejam apresentados aos alunos. É preciso oferecer oportunidades para que eles, de fato, envolvam-se em processos de aprendizagem nos quais possam vivenciar momentos de investigação que lhes possibilitem exercitar e ampliar sua curiosidade, aperfeiçoando sua capacidade de observação, ok? Então, é esse sentido que a BNCC ela traz. E o que é que ela diz sobre ciências? A BNCC fala sobre ciências, saber observar, analisar, questionar. Ou seja, gente, a brinquedoteca de vocês, os temas que eu irei dar para você desenvolver, vai ser em foco nisso, certo? Um experimento, tu vai experimentar, tu vai fazer experimento com a criança, ok? Vou explicar depois, bem direitinho para vocês. O ensino de ciências nas séries iniciais possui uma elevada importância, pois é a partir do incentivo às atitudes de curiosidade, de respeito à diversidade de opiniões,
a persistência na busca e compreensão das informações, junto à sua individualidade e coletividade, que o ensino-aprendizagem ocorrerá com eficácia. O respeito à opinião do outro, a curiosidade de buscar saber e ali refletir sobre aquilo que está sendo buscado. Como trabalhar ciências nas séries iniciais? Temos como temática, gente, o meio ambiente, discutindo aí o respeito dos problemas ambientais, as responsabilidades do ser humano, tá? Cabe até ressaltar aqui que os temas podem ser escolhidos considerando-se a realidade do aluno na comunidade escolar, como, por exemplo, queimadas, desmatamento, poluição, higiene. O que é que precisa ser trabalhado em ciências além do conteúdo naquela comunidade? Relação ao ser humano e saúde, tá? E o trabalho do professor. O trabalho do professor é um trabalho didático. Dentro do trabalho didático, gente, existe aí um documento que já foi estudado por nós em outros momentos, que é o PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, tá? Então, esse PPP, ele é elaborado com todos os membros da escola e traz em seu núcleo a filosofia da escola. Ela é a coluna da escola. É o que mantém a escola viva, tá? Então, assim, esse PPP, ele vai direcionar o trabalho a ser feito dentro da escola. Quais são os projetos, quais são os programas, quais são as atividades, quais são as datas comemorativas, o que é que a escola vai fazer para ajudar a criança a se desenvolver na leitura, na escrita, na ciência, qual é o projeto ambiental que tem, entendeu? Ela dá o suporte à escola. O professor e o planejamento. Eu estou cansado de dizer para vocês, pessoal, cansado em termos de quê, né? Que isso é recorrente. Que o sucesso do professor está no ato de planejar. Quando eu planejo, eu penso. Quando eu planejo, eu consigo criar estratégias. Quando eu planejo, eu consigo ter uma visão do caminho que eu vou trilhar para ter um resultado. O planejamento, pessoal, ele é importante. Ele vai me nortear no meu trabalho. Ou seja, no meu planejamento, eu tenho que ficar atento aqui ao processo, porque cada processo, cada etapa do processo, ele pode ser construído com base nos planos anteriores. Se no mês passado isso não deu certo, e a criança tem que avançar determinada postura, conhecer algo, então esse mês eu irei trabalhar dessa forma diferente em busca desse objetivo. Tá? É importante isso demais. O professor e os conteúdos, tá? Que aqui são os conteúdos divididos entre conteúdos fatuais e conceituais. O que é, gente, um conteúdo fatual conceitual? Primeiramente, é o que deve se aprender. O que é que o aluno precisa aprender? Ele tem que aprender conceitos, ele tem que aprender a identificar, ele tem que aprender a explicar, ele tem que aprender a diferenciar. E tudo isso é feito em sala de aula, através de um bom planejamento, através de um bom alinhamento, um bom objetivo, através de um estudo aprofundado, que você vai conseguir levar para o teu aluno a capacidade que ele tem de também aprender, de também saber explicar e também de saber compreender o que é que ele está fazendo, tá bom? E o que são esses procedimentos? Os procedimentos, pessoal, eles são direcionados a quê? Tá? O que se deve fazer? Não basta a criança já ter o conceito assim, eu vou estudar o sol. Mas por quê? Como é que eu vou estudar o sol? Como é que eu vou estudar um tema? Isso são os procedimentos. Os procedimentos têm até algumas palavrinhas que ajudam a compreender, como testar, escrever, manejar, descrever, formular. Tudo aquilo que leva a criança a fazer alguma coisa é um procedimento, se enquadra aqui. Já os atitudinais, pessoal, é quando se relaciona ao ser. O que é que mudou com esse aprendizado? A criança aprendeu o quê?
Ela aprendeu a valorizar, dialogar, colaborar, ouvir, certo? É todo o conhecimento aprendido. A criança aprendeu o quê? Aquilo que ela aprendeu é um atitudinal. Ou seja, como eu havia dito para vocês, conhecimento tem que ter uma mudança de atitude, tá? Por isso que chama de atitudinal. As unidades temáticas que estão ali no ensino de ciências. Primeiro, nós temos matéria e energia, tá? Que vai estudar ali as transformações da energia, da matéria, e geralmente a gente faz muito aquele experimento do estado líquido da água, gasoso, a questão do líquido, né, da chuva. Então, isso já começa a trazer para a criança uma curiosidade a mais. Vida e evolução também é outro tema trabalhado aí nas trabalhado nas salas de aula. Como é que surgiu a vida na Terra? O que é importante para nós, gente, continuar vivo? Aí a gente começa trabalhando com a criança, seres vivos e não vivos. E a criança, é verdade, professor, eu sou vivo, o gatinho é vivo, mas a cadeira não é viva, a mesa não é viva. E aí, se a gente começa a falar do processo de envelhecimento, aí você vai e fala, por quê? O que é que nos mantém vivos? O que é que nós fazemos que a cadeira não faz? Aí a criança vai refletindo isso aí, lembrando sobre as características, é capaz de, aí ela está aprendendo a diferenciar, tá? A sintetizar. Terra e Universo, outro tema também que fala sobre, no muito estudado nas ciências, nas séries iniciais, os planetas, sistema solar, o que é a Via Láctea, o que é uma atmosfera, o que são as estrelas, o que são cometas. Gente, isso aqui é um mundo encantador para uma criança. Um bom planejamento de aula, isso aqui já, entendeu? Fica bem interessante. Como avaliar? Tanto o planejamento como a didática em si, a avaliação ela é importante, o papel do professor. A avaliação deve ser realizada de maneira global, observando todos os passos realizados pelos educandos, suas criações, seu amadurecimento cognitivo em relação à sua criatividade. Então, é necessário que isso seja abordado, tá? A avaliação deve observar o que de fato a criança compreendeu e como ela utiliza essa sua compreensão para mudar os seus aspectos aí de vida. É preciso que haja uma mudança. Não adianta você ensinar higiene bucal para a criança na aula de ciências e ela não aderir a isso. Não foi o suficiente para ela conseguir compreender. Tá? Então, isso tem que ser planejado, articulado. Às vezes, nós damos aula de ciências, higiene bucal, por exemplo, e aí morre ali, a criança volta e não é permanente, ou seja, o conhecimento ele tem que ser permanente, tá bom? Como professor, aí também vocês vão escrever, tá? No aí abaixo, como professor poderá conquistar êxito em suas atividades junto aos estudantes? Como é, gente, que você, como professor de sala, como é que tu vai conseguir fazer com que o teu aluno ele aprenda ciências? Qual é a estratégia, hein? Vocês poderiam responder aí, por favor, tá? Essa atividade eu fiz na sala, na quarta-feira, no caderno, eles fazendo no caderno, na folha. Mas aí vocês vão ter a oportunidade de escrever aí, gente. Como é que você faz para fazer com que o aluno ele tenha êxito nas suas atividades? E aí?
5 minutinhos para vocês falar aí, tá bom? Lava uma, lava outra, lava uma. Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira, antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira. Lava uma mão, lava outra, lava uma mão, lava outra, lava uma. A doença vai embora, a sujeira, velhas bactérias vão embora embaixo da torneira. Água uma, água outra, água uma, água outra, água uma, lava outra, lava uma, lava outra, lava. Na segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, na beira da pia, tanque fica vazia a banheira. Lava uma mão, lava outra, 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 lava uma mão. Eu vou ler o que você escrever aqui no chat, no bate-papo, tá bom? Importante que vocês dêem esse feedback aqui, tá, gente? Que é importante, né? A avaliação nas aulas de ciências deve ser um processo contínuo e reflexivo, que considera não apenas o conhecimento teórico, mas também as habilidades práticas, a capacidade de investigação e a compreensão crítica do aluno sobre os fenômenos naturais, ok? Então, finalizamos a nossa unidade 2, tá? E agora eu vou apresentar para vocês os temas da brinquedoteca, que vocês irão escolher um tema, irão ir até uma escola, irão aplicar esta aula que vocês irão desenvolver, uma prática, né? Uma aula, uma brincadeira, uma atividade, irão desenvolver essa atividade, irão preencher o portfólio, não esquecendo de assinar o termo de autorização de imagem se você fotografar o rostinho da criança, tá bom? E não esquecendo de assinar a declaração de comparecimento também, que você esteve lá, certo? Irei aqui agora mostrar para vocês o nosso temos a brinquedoteca.